No estudo da integral, você consegue justamente aplicar técnicas que permitem você realizar o processo inverso da derivação, mas nisso surge o que a gente chama lá de constante de indeterminação. Porque a derivada de uma constante ela é zero. Tá? Então você derivou lá uma função que tem entre seus termos, né, uma constante. Por exemplo, x² mais 5. A derivada de x² é 2x. A derivada de 5 é zero. Então, a derivada de x² mais 5 é 2x. Perfeito. Se você vai tentar fazer o processo inverso, e dá para fazer, que é o que a gente chama de integração. Você fala, a integral de 2x eu consigo perceber que é x². Mas e como que eu vou adivinhar que antes eu tinha o 5 ali? Né? Porque eu estou integrando simplesmente o 2x. 2x mais zero. Tá, para uma função ou para um termo ter como derivado o zero, ele precisa ser uma constante. Mas qual é essa constante? Então a gente coloca como integral indefinida de 2x como sendo x² mais c. Não dá para recuperar, não dá para saber qual era a constante que nós tínhamos antes desse processo. Por isso que a gente chama de integral indefinida. Só que essa constante, em alguns processos, ela acaba sendo eliminada. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a integral definida e por que ela é definida. E uma das principais aplicações da integral definida, que é o cálculo de áreas de certas figuras. Calcular a área de um triângulo, de um trapézio, de um polígono de forma geral, você consegue através de fórmulas, ou através da decomposição em triângulos, aí usa, por exemplo, a ideia de triângulo, de retângulo e tudo mais. Mas e quando essa área, uma das faces, pelo menos dessa área, é uma curva? Aí a gente não tem fórmula para isso. E a integral nos permite exatamente fazer esse tipo de trabalho. Ok? Então vamos aqui para o nosso exemplo, né, e explicar o que é uma integral definida e para que serve. Tá? Então, primeiro mostrando aqui uma área que eu sombreei aí. Aqui é de uma forma geral, né, não é essa função exatamente que nós vamos calcular, mas você está vendo aí uma função representada pela curva verde, né, uma f de x, e eu quero, por exemplo, saber qual é a área definida por essa função, superiormente, inferiormente pelo eixo x e lateralmente pelas retas x igual a A e x igual a B. Ou seja, a área abaixo dessa função entre A e B. Essa área é o que a gente chama de integral definida da função f de x, e tem toda uma explicação para isso, que não é muito elementar, e aqui a gente vai usar esse resultado, que é a integral definida da f de x dx, calculada de A até B. Agora, como calcular essa integral definida e por que ela é definida? Isso daí tem várias aplicações quando você vai calcular, por exemplo, na física, né, nas ciências de forma geral, o trabalho realizado por um deslocamento e tudo mais, por uma força, né, é esse tipo de cálculo, é uma área que você vai calcular. Agora, essa função, inclusive, aí eu estou considerando que ela é estritamente positiva, embora definida não estritamente, mas ela é maior ou igual a zero, né, nesse intervalo que está sendo considerado. No desenho a gente vê que ela é positiva. Tá? Então, essa área é a integral. Se uma parte da função, um setor, estiver abaixo do eixo x, a integral vai ser negativa, porque a função é negativa. E se você estiver falando em área, basta você inverter o sinal. Tá? Então, com a integral definida, a gente consegue calcular áreas desse tipo. Integral definida de A até B é você pegar a integral indefinida, né, o f'ão de x mais c, a primitiva, né, mais a constante, e depois calcular para A menos, para calcular de A até B, ou seja, calcular essa expressão para B, tá? Ou seja, o f'ão de B mais C, menos a mesma expressão agora calculada para x igual a A. Tá? É assim que você vai calcular. Mas perceba que quando a gente faz o f'ão de B mais C menos toda a expressão aí entre em colchetes, f'ão de A mais C, para você eliminar os colchetes, você inverte os sinais ali da parte interna. Então vai ficar f'ão de B mais C, menos f'ão de A, menos C. Olha aí, o C que aparece positivo de um lado, vai sempre aparecer negativo do outro lado, ou na mesma expressão, né, não é do outro lado, porque justamente a gente vai fazer essa subtração de uma expressão menos a outra. Então ele vai ser sempre anulado. Por isso que a gente chama de função ou de integração
definida, de integral definida. Porque por fim das contas, vai ficar f1 de B menos f1 de A. Some, qualquer que seja a constante, ela vai sumir. Ah, a constante era 1 milhão. Tá, 1 milhão menos 1 milhão é zero. Ah, a constante era 5. 5 menos 5 é zero. Ela vai, de qualquer forma, sumir. Agora, como aplicar, então, essa integral definida? Vamos aqui no nosso exemplo, calcular a área sobre o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 1 entre as retas 1 e 3. Então, lateralmente, eu vou definir aí do 1 até o 3. E inferiormente, pelo eixo x, não foi mencionado, mas está aí a figura que mostra, né, a área sombreada é a área que eu quero calcular. Você fala, parece um trapézio. Parece, né, mas não é exatamente. Tá? Porque uma das faces aí é uma curva, não é reta. Se fosse reta, beleza, você poderia usar a fórmula do trapézio, mas não é. Tá ok? Então, como calcular isso? É a integral do x ao quadrado mais 1, conforme a definição que acabamos de ver, de 1 até 3. Então, o primeiro passo aí é você integrar x ao quadrado mais 1. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Perfeito. A integral de 1 é x. Você quer conferir, é só fazer a derivada, né, de x ao cubo sobre 3 e ver que vai dar x ao quadrado. E derivar o x e ver que vai dar 1. Mais aquela constante de indeterminação, mais c, porque a derivada de c é zero. Perfeito, só que aí eu vou calcular de 1 até 3. Eu nem eliminei do cálculo aí, né, pelo menos a princípio, o c. Poderia, né, já eliminar. É calcular essa expressão x ao cubo sobre 3 mais x para o 3 e para o 1 e subtrair. É isso que nós vamos fazer no fundo, né? Ok, então vamos lá. Olha lá. Começo substituindo o x por 3, fica 3 ao cubo sobre 3, mais 3, mais c. Menos, repito a expressão, só que agora é calculada para x igual a 1. Então vai ficar 1 ao cubo sobre 3, que é 1/3, mais 1, mais c. Para eu eliminar esses colchetes, né, eu vou trocar os sinais de todos os termos, todas as parcelas que estão ali no interior dos colchetes. Então vai ficar como mostrado aí, ó, 3 ao cubo sobre 3 mais c, não mudou, mas eu troquei o sinal de menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1, menos c. Mais c com menos c, corta, cancela. Então, se você não quiser nem considerar quando a integral é definida, nem considerar o c, a constante, não precisa se preocupar com ele, ok? E aí é uma questão de efetuar cálculos, né? 3 ao cubo é 27, 1 ao cubo é 1. Você quer dividir 27 por 3? Dá 9? Perfeito, né? Só que aí, de qualquer maneira, como tem 1/3, né, que não é um valor inteiro, eu vou calcular o MMC de 3 e de 1, que é 3, colocar tudo sobre 3. Então, nós vamos ter 27 sobre 3. 3 divide por 1 dá 3, vezes 3 dá 9. Então, 3 inteiros é a mesma coisa que 9 sobre 3. Menos 1/3, então fica menos 1 sobre 3, não mudou. E menos 1 inteiro é a mesma coisa que menos 3 sobre 3. Efetuando os cálculos todos aí, nós chegamos a 32 sobre 3. Essa é a área que nós queríamos e que queremos, né, e conseguimos obter aí. 32 sobre 3, que dá aproximadamente 10,7. No exercício eu não defini nenhuma unidade, né, no gráfico. Está graduado em metros, em centímetros, seja o que for, tá? Mas a unidade que nós consideramos aí, que for considerada no problema, ela vai ser agora elevada ao quadrado, porque trata-se de área, ok? É isso aí. Então, se você quer calcular a área sobre um gráfico, sobre uma curva qualquer, né, definida lateralmente por dois valores de x e inferiormente pelo eixo x, basta você calcular a integral definida exatamente entre esses dois valores de x. E assim a gente vai finalizando aqui o vídeo, através exatamente desse exemplo em que, só lembrando que a função aí ela está acima do eixo x. Se tiver um setor abaixo, você divide, né, um setor abaixo e um acima. Calcule primeiro, tanto faz a ordem, calcule separadamente a área superior, a área inferior, porque a inferior vai ser negativa. E aí você simplesmente troca o sinal e soma essas áreas.